São Paulo, na leitura que escutámos hoje, na segunda leitura, pedia a Timóteo que permanecesse firme na fé. E permanecer firme na fé, segundo o que São Paulo nos disse, era conviver com as Escrituras, que a palavra de Deus seja a nossa regra de vida, que a palavra de Deus oriente o nosso modo de pensar e o nosso modo de agir. E permanecer também na fé leva-nos a ter em conta, então, a leitura da palavra de Deus, à qual se calhar ainda não damos o verdadeiro valor, preferimos leituras que nos distraiam, em vez de leituras que nos convertam. Depois, a oração, porque a oração suporta a nossa relação com Deus e dá-nos força para podermos sermos boas pessoas no dia-a-dia, sempre com a presença e com a força de Deus, e a prática das boas obras. E com isto somos cristãos perfeitos, ou seja, imitadores de Jesus, através da palavra de Deus que nos instrui, a oração que nos aproxima de Deus e a prática do bem que nos leva à prática das boas obras. E é por aqui que o cristão anda. Aliás, a primeira leitura e o Evangelho dizem-nos uma coisa muito importante. Com a oração tem que vir a ação. Não podemos escolher só rezar, nem podemos escolher só fazer. As duas têm que andar juntas. Uma complementa a outra, uma apoia a outra. E na primeira leitura temos esta combinação a partir de um episódio de combate. Amaleque provoca o povo de Deus e vem ter com ele Refidim para o destruir. E em Refidim trava-se uma dura batalha. E como é que o povo de Deus se defende? Como é que Israel se defende? Agora ataca. Mas como é que o povo de Deus se defende? Com a oração e com a ação. Moisés reza e Josué, com os seus combatentes, lutam. No Evangelho a mesma coisa. Esta viúva certamente acreditava em Deus e rezava, mas não deixou de ir todos os dias bater à porta do mau juiz para que lhe fizesse justiça. Grande lição para hoje. A oração não dispensa a ação. Nas batalhas da nossa vida, devemos rezar, pedir a Deus que nos ajude, ao mesmo tempo que fazemos o que está ao nosso alcance para que tudo aconteça segundo a vontade de Deus. Estou doente. Não vou fazer nada porque eu tenho fé e Deus vai salvar-me. Vais morrer. Claro. Rezar é importante, mas ir ao médico também é importante, porque eles é que vão saber quais são os melhores medicamentos, os melhores tratamentos para ti. Claro está. Tenho aqui uma ferida que precisava aqui de uns pontos, mas isto fica assim. Ficas sem braço. Tens que ir ao senhor enfermeiro ou à senhora enfermeira para eles te fazerem isso aí. Portanto, não adianta só a oração. Também temos que fazer tudo o que está ao nosso alcance para que aquilo que nós andamos a pedir se concretize com a ajuda de Deus. No Evangelho, Jesus conta esta parábola para nos educar, para nos dizer que nós devemos rezar sempre, sem desanimar. Ou seja, Jesus não nos diz, reza, que as coisas vão acontecer quando disseres o amém. Amém. Tatã, aconteceu. Não. Não é isso que Deus nos diz. Deus diz, reza sempre e sem desanimar. Ou seja, reza e faz. Deus não nos substitui na resolução dos problemas que vamos tendo na vida. Nós talvez gostássemos que Deus atuasse connosco como nós às vezes atuamos com os nossos filhos. Eles fazem as asneiras e depois lá vamos nós resolver o problema. Gostaríamos que Deus atuasse assim connosco. Agora, os super pais, não é? A mãe galinha e o pai coruja. Agora andamos nisto. Os pais riem-se, mas eu não tenho filhos. Agora, os meninos vão para a universidade, vão para a noite, bebem, distraem-se, fantástico, filho maravilhoso. Depois tem más notas. E o que é que qual é o fenómeno agora?
Os pais vão falar com os professores universitários para discutir as notas dos filhos. Eu já não digo que os filhos não tenham vergonha, mas que os pais não tenham vergonha, que os miúdos não tenham vergonha, agora que os pais não tenham vergonha de ir discutir com professores universitários sobre as notas dos filhos. E é isto que nós gostaríamos que Deus fizesse connosco. Nós arranjamos os problemas e depois lá vinha Deus, vou-lhe fazer aqui, coitadinho. Não, Deus não atua assim connosco. Deus atuará no tempo certo e quando nós fizermos tudo o que estiver ao nosso alcance para que as coisas sejam não só do nosso agrado, mas do agrado de Deus. Deus não age como nós às vezes agimos nas nossas relações. Reza e faz, diz Deus, e eu ajudo-te com a minha presença, com a minha força, com a minha luz. Já é grande ajuda. Quando Deus nos ilumina um problema que nós temos, já é uma grande ajuda. Já nos ajudou muito. Já sei por onde ir. Grande ajuda que Deus nos dá. E não será no nosso tempo, mas no tempo de Deus. É como a fruta que a gente come. A gente pode ir a uma macieira que está verde, tira a maçã, deita fora, porque está verde, não é azeda. Mas se atirarmos no tempo certo, vamos ter o sabor da maçã. É a mesma coisa, tudo precisa do seu tempo. Há pedirmos a Deus que se faça no seu tempo e não no tempo da nossa urgência. Há um mês atrás o Papa Leão XIV dizia assim: às vezes buscamos respostas rápidas, soluções imediatas, mas Deus trabalha lá no fundo, no tempo lento da confiança. E é preciso confiar neste tempo lento de Deus. Confiar de que Deus vai agir no seu tempo e não no nosso tempo. E rezar sempre, e não só quando estou aflito. Deus gosta, como um amigo qualquer, Deus gosta que nos relacionemos com Ele com naturalidade e não só nos momentos em que estamos aflitos. Rezar sempre significa dizer a Deus: confio em Ti, porque és o meu Deus, és o meu Pai, és o meu amigo. E nós sabemos que quando temos boas relações com amigos, relações que duram no tempo, com a sua presença, com a sua estima, com a sua preocupação, eles não nos falham. A mesma coisa com Deus. Se nós rezarmos sempre, sem desanimar, nos momentos bons sentimos a alegria de Deus, nos momentos mais difíceis sentimos o consolo de Deus, porque Deus nunca falha. Com Deus não nos sentimos sozinhos nas nossas batalhas e nas nossas dificuldades da vida. E como cristãos, temos ainda a missão de nos ajudarmos uns aos outros nas dificuldades. A doença, a incompreensão, a injustiça, o desprezo, o racismo. Portanto, nós também nos devemos ajudar com a oração e com a ação. Josué não combatia sozinho. Josué tinha lá todos os que eram do seu povo a lutar com ele. Moisés não estava sozinho. Tinha lá os dois que lhe seguravam nos braços para ganharem aquela batalha. Ajudarmos-nos. É importante. E aqui é que entra a fé. Quando alguém nos diz, por exemplo, reze por mim ou rezo por ti, e o faz, eu estou a ajudar essa pessoa na sua solidão, na sua tristeza, na sua angústia. A oração é mesmo muito importante. Rezarmos uns pelos outros. Há pessoas que a gente não pode resolver às vezes os problemas de uma pessoa, de uma família, mas podemos rezar para que essa pessoa, para que essa família encontre luz, encontre paz, encontre solução para os seus problemas. Quando nós rezamos pelo outro que pede as nossas orações, nós rezamos por eles e rezamos com eles. Porque eles também colocam no coração de Deus as suas intenções. E se essa pessoa se aproxima de mim, nós devemos deixar-nos ajudar. Porquê? Porque essa pessoa pode ser o anjo, pode ser a resposta de Deus para o meu problema. Mas é preciso estar atento aos sinais de Deus. Há uma anedota engraçada, que é de um padre, que era mais fervoroso do que eu, e tinha mais fé do que eu. Então estava a pregar lá na igreja e começa a chover torrencialmente, e as pessoas começam a ver que aquilo vai ficar complicado e começam a sair embora.
E o padre a dizer, não se vão embora, porque nós temos fé, Deus não nos vai, nós estamos aqui na igreja de Deus, não nos vai acontecer nada, nós temos fé, vamos rezar-lhe, não vamos morrer. E as pessoas começaram todas a ir embora, e fizeram bem. Passado um bocado já a água lhe chegava aos joelhos, e vem a beata mais beata, que já se tinha ido embora, mas voltou, Senhor Padre, venha embora, não seja teimoso, vamos embora, senão morre aí. Não, minha filha, nem pareces quem és, temos que ter fé, Deus não nos vai falhar, vou ficar aqui, Deus não vai acontecer. A água já lhe chegava à cintura, passa um barco dos bombeiros, Senhor Padre, venha, vamos embora, venha connosco. Não, Deus não me há de falhar, não, eu tenho fé, eu não hei de morrer. E a água a subir, o homem vai para cima lá da torre do sino, já estava a água a chegar lá acima, vem o helicóptero, do Senhor Padre, venha, suba para aqui. Não, Deus não me há de falhar, eu tenho muita fé, Deus não me há de falhar. E morreu, claro, está claro, morreu. Chegou ao céu muito zangado com Deus. Porque então, eu com tanta fé, eu a dizer que não ia morrer, e acabo por morrer. E diz-lhe Deus, foste parvo, mandei-te a beata, mandei-te os bombeiros, mandei-te o helicóptero, não quiseste aproveitar? Às vezes somos tão teimosos em não nos deixarmos ajudar que não sentimos, não estamos atentos a estes sinais que Deus nos manda. Aquela pessoa que pergunta, precisa de ajuda, e eu estou a precisar de ajuda e digo, não, obrigado, estou a ser orgulhoso, não estou a deixar que esta resposta entre na minha vida, porque se calhar aquela pessoa é a resposta que Deus me envia. Mas para isso é preciso estar atento aos sinais de Deus. Oração e ação, rezarmos sempre e sem desanimar e viver o que nos vai acontecendo, não como fatalidades, bom, estamos lá embora, é o que é, mas como pessoas de fé que acreditam na força de Deus e também na força do próximo. Jesus, neste Evangelho, termina com uma pergunta. Quando vier o Filho do Homem, encontrará fé sobre a terra? Esta pergunta é terrível. Porque parece que nem Jesus sabe a resposta. Ele que sabe tudo parece que não sabe a resposta. E quando vier o Filho do Homem, encontrará fé sobre a terra? Esta pergunta é terrível. Terrível porque todos nós nos apercebemos que este nosso mundo sem Deus torna-se insuportável. O nosso mundo sem Deus é o pior sítio para viver. O século passado, o século XX, foi talvez o pior em querer tirar Deus da sociedade, em querer acabar com a religião e achar que era moderno que as sociedades fossem secularizadas. Um erro tremendo, no qual algumas pessoas com fé e da religião ainda aplaudiram e achavam que sim, que a igreja devia ter o seu espaço e não se devia misturar com as coisas da sociedade. O pior erro. Para os maus, para os iníquos, seria bom uma sociedade sem princípios éticos, onde se pudesse fazer tudo. Seria bom que não tivéssemos pessoas a bater à porta das consciências a dizer isso não se faz, isso não é correto, isso não é justo. Mas este mundo, as criaturas de Deus, precisam de uma referência, precisam do seu Criador sempre presente. É admirável percebermos que só nós, os humanos, louvamos o Criador. Já viram? O cão não reza, ladra. O gato não reza, mia. Só nós, humanos, temos esta capacidade de rezar, porque temos consciência que fomos criados por Deus e que Deus é que é o nosso absoluto e a nossa referência. Então a pergunta de Jesus tem resposta. Quando o Filho do Homem vier, encontrará a fé sobre a terra? Sim. Enquanto houver alguém que não desista de rezar e de fazer o bem, por amor a Cristo, haverá fé sobre a terra. A parábola desta viúva, que no tempo de Jesus era a imagem dos indefesos, juntamente com os estrangeiros, os pobres e os órfãos, pode ser hoje a imagem da igreja, do cristão, que num mundo que teima em viver sem Deus, não deixa de rezar, não deixa de bater à porta das consciências para nos dizer que o nosso mundo sem Deus não tem sentido. O nosso mundo sem Deus é pior e acabamos connosco próprios porque perdemos a nossa referência, que é Deus. O Papa Paulo VI,
várias vezes no seu magistério dizia que a humanidade corria o grande perigo de se autodestruir. Anos 60, anos 70. Nós nunca ligámos muito a essas expressões de que a humanidade se podia autodestruir. E o que nós vemos é exatamente isso. O ser humano a destruir o ser humano. Não bastava destruirmos a natureza, darmos cabo disto tudo, como o ser humano destruir o seu próximo, o seu outro eu. Mas num discurso dos anos 70, o Papa Paulo VI disse mesmo assim: o mundo sem Deus torna-se um deserto, um lugar insuportável para o homem, porque o homem sem Deus perde o sentido da vida e o gosto de viver. Que o Senhor nos ajude a rezar, a fazer e a esperar, a não duvidar nunca da sua presença e do seu agir. E nós sermos perseverantes na oração, porque Deus não falha a quem lhe pede com fé e confiança. Que assim seja.